Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, meu amigo, estudioso da Palavra de Deus e aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa pré-aula, aula de número 3 do primeiro trimestre deste ano, aula que será ministrada neste domingo nas nossas escolas bíblicas dominical, domingo próximo vindouro, que é dia 15/1/2017. Aula que traz como tema as obras da carne e os frutos do Espírito. A mensagem epígrafa diz assim: o perigo das obras da carne. E essa mensagem epigrafar pauta-se no texto áureo, que diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. A verdade prática, como eu costumo dizer, a aplicação do texto bíblico na nossa vida cotidiana, aquilo que podemos admitir como aplicação pessoal, vai dizer assim: oremos e vigiemos para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. A sugestão de leitura diária, segundo o nosso comentarista da lição, a sugerência dele é para segunda-feira no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 19, o perigo da prostituição, da impureza e da lascívia. Terça-feira, Gálatas 5, 20, a parte A, que diz a respeito do perigo da idolatria, da feitiçaria e das inimizades. Quarta-feira ele sugere Gálatas 5:2, a parte B, o perigo das contendas, das disputas e das iras. Já na quinta-feira, o mesmo livro, Gálatas, dessa feita no capítulo 21, o perigo da inveja, dos homicídios, da bebedice e das glutonarias. Sexta-feira vai no mesmo capítulo de número 21, apenas a parte B, o perigo fatal das obras da carne. O sábado é o capítulo 5, versículo 16, que vai explicar como vencer as obras da carne. Essas são as sugerências do autor para a nossa leitura diária, que precede o domingo, onde a minha sugerência é que estejamos todos juntos em classe, em uma das nossas igrejas, para aprendermos mais das coisas que concernem ao reino de Deus em mais uma escola bíblica dominical. Meu querido, minha amada irmã, vamos passar aqui agora para a leitura em classe. Aqui iremos fazer juntos e responsivamente no domingo. E ela está no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 39 a 49. Vamos ler aqui então, está na nossa revista, diz assim: e disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas tudo que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trava que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho,
e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dá mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vidimam uvas de abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do teu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa e não pôde abalá-la, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus é um Deus lógico. Meu irmão, minha amada irmã, no que nós vemos, o que objeta o autor com essa lição, é exatamente explicar as obras da carne na vida do crente, com especificidade, identificando o que é a concupiscência, mostrando o verdadeiro caráter moldado pelo Espírito, sabendo-se que uma vida que não agrada a Deus, vive ela segundo a carne, e é verdadeiramente infrutífera. Nós vamos ver aqui na lição, na sua parte introdutória, que as obras da carne, elas correspondem à natureza do homem decaído. Contudo, a possibilidade de regeneração nos é posta através da nova vida em Cristo Jesus. Aí nós estamos falando de regeneração. Regenerar, meu amado irmão, minha amada irmã, ser regenerado é ser gerado de novo. Como foi muito bem colocado pelo nosso Senhor Jesus Cristo no célebre diálogo travado com Nicodemos, e que está registrado nos anais bíblicos, se faz necessário nascer de novo. Nascer de novo é ser regenerado. Como diz a própria etimologia da palavra, regenerar é regerar, é gerar outra vez, é nascer outra vez. Na verdade, é essa a etimologia da palavra. Essa é uma regeneração, nascer de novo, nascer do Espírito, não da consequência carnal, mas de uma dimensão espiritual. E para isso não se faz necessário voltar à barriga da mãe. Porque Nicodemos ficou espantado com aquela citação e falou para Jesus:
Mas o senhor quer dizer que eu vou ter que voltar lá para a barriga da minha mãe de novo, aí já sendo eu grande? Aí Jesus falou para ele: não. Nascer do Espírito. E para isso basta beber da água da vida. O Evangelho escrito por João, no capítulo de número 3, no versículo 3, diz assim: em verdade vos digo, que se não nascer de novo, não verá o reino do céu. Vamos então aqui adentrar já um pouco ao próximo tópico da lição, que vai trazer na sua abordagem a vida conduzida pela concupiscência da carne. O analista ele enfoca a vida que ela é conduzida pela concupiscência da carne e as suas consequências. A concupiscência, que significa cobiça por bens materiais, e o inclínio aos desejos sexuais, e tudo isso é inerente à velha natureza, e cabe ela ser dominada, porque quem vive desta forma, todos aqueles que vivem desta forma, segundo as concupiscências da carne, voltada aos desejos sexuais e da cobiça por bens materiais, a cobiça desenfreada por bens materiais, deve ser dominada esta natureza, porque de outra forma não adentraremos as mansões celestiais. Meus amados, nós somos humanos, somos compostos por 3 elementos essenciais, que são corpo, alma e espírito. O corpo, que é o elemento condutor, ele é sujeito à alma e ao espírito, a essa dicotomia. A alma, meus amados irmãos, está diretamente relacionada aos desejos. Isso significa que tudo aquilo que desejamos é produzido pela alma. Todos os nossos desejos são produzidos e atribuídos diretamente à alma. O apetite está ativado à alma. A busca pelo sucesso está ativada à alma. A libido está ativada à alma. E por aí vai. A alma, ela é mortal. Vamos ver o que a Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 18 e versículo 4 a 20. Vamos ver então? Vamos ler a Bíblia Sagrada. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizei, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo viverá sobre ele, ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, meus amados irmãos, nós vivemos, enquanto seres viventes, nessa dicotomia, alma e espírito, que não são a mesma coisa, diferem por completo. A Bíblia todo o tempo faz distinção entre a alma e o espírito. Todavia, o espírito está ativado ao poder celestial. O espírito faz conexão da criatura com o seu Criador. Vamos ver aqui em Eclesiastes 12, 7, diz assim: e o pó volta para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Então podemos concluir que essas circunstâncias dicotômicas, ela vai acompanhar toda a vida do homem. E eu falo homem como ser. Porém, após a morte, se separam. Um vai à extinção e o outro vai para a prestação de contas e para a determinação do seu destino. Podemos herdar a vida eterna ou a condenação infernal eterna. Meu amado irmão, essa situação dicotômica persistirá em razão da existência humana. Agora, ao espírito cabe exercer o domínio sobre a alma e, consequentemente, mortificar as obras da carne que estão diretamente relacionadas à alma. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mortificar a carne, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo ouvinte, mortificar a carne é possível quando nós desenvolvemos um condicionamento espiritual, quando nós exercitamos as obras do Espírito. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Quando fazemos exercícios constantes das obras do Espírito, colocamos a espiritualidade, colocamos o espiritual muito mais condicionado à alma e o espírito passa a ser dominante. Vamos ao que está em Gálatas, no capítulo 5, a carta do apóstolo Paulo, escrita aos irmãos que estavam ali na Galácia, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Vamos ver aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. A lei é para fazer justiça. Agora, se nós vivermos dessa forma, olha que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa.
amor, alegria. Se você tem amor, alegria, consequentemente a paz. E a longanimidade, porque diante do amor você não consegue se irritar com tanta facilidade. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você tem controle absoluto da situação. Contra estas coisas, meu amado irmão, não há lei. Meus amados, a concupiscência da carne são atrativas. São muito atrativas. Eu já fui descrente durante grande parte da minha vida. Eu vivia segundo as concupiscências da carne. Eu já vivi do lado de lá. E conheço. E ninguém venha me dizer que em um dia de calor escaldante de um verão carioca, numa das praias de Copacabana, com tanta gente bonita, tomar uma cerveja bem gelada não é algo completamente atraente. Isso é muito atraente, sim. E isso é o que deseja a alma. Olha que coisa. Eis que o pecado está à porta, mas seu desejo cabe a ti dominar. Eis que o pecado está à porta, mas o seu desejo cabe a ti dominar. Gênesis 4, capítulo 4, versículo de número 7. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se vivermos segundo as obras da carne, certamente morreremos. Por isso, meu amado irmão, vigiar antecede a oração. Vigiar antecede a oração. Porque se eu sei que eu vou estar sujeito à tentação, por que eu vou me expor? Por que eu vou me expor a ela? O que eu vou fazer numa praia em Copacabana, em pleno verão carioca? Vigia, meu amado irmão, vigia, minha amada irmã. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Vigiai antecede a oração. Senhor, que os meus pés só vá aonde os santos possam ir. Que os meus olhos só vejam o que os santos podem ver. Que os meus ouvidos, meus irmãos, só ouçam o que os santos podem ouvir. Por isso, cuidado com o que você anda ouvindo. Muito cuidado com aquilo que você vê. Cuidado, meu amado irmão, por onde você anda, para onde você tem ido, para onde você vai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Eu te convido agora, meu amado, quero te fazer o convite agora para a gente já de pronto adentrar o segundo tópico. Vamos lá então? Vamos ver aqui, segundo o nosso analista dessa lição, a degradação do caráter cristão é a abordagem dele. Meu amado, caráter
etimologicamente falando, ele é um acúmulo de características que vão se agrupando durante toda a nossa trajetória de vida. Toda a trajetória de vida do homem, ele vai agrupando características à sua personalidade, à sua pessoa. Exemplo, você adquire características daquelas pessoas do seu convívio diário. Se você está convivendo diariamente, cotidianamente, com pessoas intelectuais, com certeza você vai adquirir características intelectuais. Se você convive com pessoas inconsequentes, dificilmente você terá características de uma pessoa previdente. Se você convive com pessoas do mal, com certeza você tem uma forte tendência a adquirir características malignas. O caráter, ele não é imutável, o caráter, ele é moldável. Depende do estado em que o homem se encontra. Quando o caráter se molda pela perspectiva da carne, as atitudes certamente serão concupiscentes. Porém, meu amado, todavia, entretanto, quando o caráter ele é moldado pelo Espírito, nós adquirimos as características de Cristo. Entendeu? Quando o caráter ele é moldado pelo aspecto espiritual, nós teremos estas características da citação que fizemos aqui no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 22, que é o fruto do Espírito. Essa é a moldura. Nós terminamos percebendo em Cristo, e aqui eu vou estar lendo a finalização do segundo tópico da revista, que diz assim: ataques ao seu caráter serão constantes. Em sua vida cristã, você terá que lutar contra 3 inimigos que farão de tudo para macular o seu caráter: a carne, o diabo e o mundo. Muitos acabam sendo vencidos por eles, porque o mundo oferece coisas que na ótica humana são coisas agradáveis. Como eu citei, a questão do banho de mar nas belas praias de Copacabana no verão carioca. Mas para enfrentar e vencer esse inimigo é preciso ter uma vida de comunhão com Deus. E é necessário, antes de orar, de ler a palavra, de jejuar, vigiar e se manter aqui distante destas coisas. Porque se não vigiar, você pode ter uma vida de oração, de consagração, de leitura da palavra, de jejum. Mas na primeira esquina o diabo te dá uma rasteira.
vigiai e orai. Dessa forma, simples assim. E enfim, nós vamos aqui então chegando ao terceiro e último tópico da lição, segundo o comentarista da mesma. E ele vai discorrer a respeito de uma vida que não agrada a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, o nosso irmão Paulo, ele, completamente movido pelo Espírito de Deus, deixa claro que se nós vivermos de qualquer maneira, de qualquer jeito, não poderemos agradar a Deus. Existe, meu amado irmão, e a Bíblia mostra, a Bíblia sinaliza, a Bíblia aponta para uma boa forma e agradável de se viver, perfeita, que é agradável a Deus, que devemos experimentar. Está no livro, na carta do apóstolo Paulo, vamos aqui então, a missiva escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo de número 12, versículo de número 2, vai dizer assim: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que nós não devemos, de maneira alguma, tomar a forma desse mundo. Nós não temos que tomar essa formatação, esta plasticidade que o mundo mostra. Nós devemos nos renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não a vontade da nossa alma, que é o inclínio da carne. Não devemos tomar essa formatação do mundo, meu amado irmão. Leitura da Bíblia, muita leitura da Bíblia, meditação, investigação das Sagradas Escrituras, oração, jejum, muita oração e jejum. Mas vigia, crente. Vigia. Aparta-te do mal. Queridos, nós chegamos finalmente ao término do terceiro tópico e, consequentemente, ao final dessa lição. Aqui, na finalização do tópico 3, o nosso analista diz o seguinte: certa vez, Jesus contou uma parábola a respeito de uma árvore estéril, uma figueira. Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. A figueira sem frutos refere-se primeiramente a Israel. Porém, ela também pode ser aplicada aos crentes que professam a fé em Jesus Cristo e, no entanto, insistem em viver uma vida carnal, pecaminosa. Na parábola, o agricultor investe na figueira, adubando, regando, podando, ou seja, dando todas as condições para que ela produza fruto. Mas caso ela não viesse a frutificar, seria cortada. O que Deus está fazendo conosco é um investimento.
Deus está investindo em nossa vida e nos dando todas as condições para que nós possamos dar bons frutos. Portanto, nós não devemos deixar passar de largo cada uma das oportunidades que o Senhor nos concede. Eu não consigo entender como um dia de terça-feira, e eu me refiro aqui à nossa igreja aqui local, um culto de terça-feira à noite, numa igreja, num templo confortável, luxuoso, requintado, que há uma capacidade de comportar aproximadamente 1.200 pessoas confortavelmente instaladas num ambiente muito agradável, iluminação de excelente qualidade, climatização, conforto térmico, conforto acústico, poltronas estufadas. Eu não consigo entender como que num culto de terça-feira, onde se destina ao ensino da palavra de Deus, ao ensino sistemático da palavra de Deus e experiências espirituais através de testemunhos apresentados, um momento de consagração, a gente não consegue ver 1/10 dessas pessoas ali reunidas. 1/10 da capacidade de pessoas que comportam o templo ali reunida. Eu não consigo entender isso. Deus está investindo na minha vida e na sua vida e me dando a você condição para que eu possa produzir frutos. Chegamos ao final dessa pré-aula. Espero que você possa meditar, ler a sua revista, meditar no que está proposto nessa lição, porque é isso exatamente que nós estaremos abordando, segundo os comentários do analista desta lição, é essa propositura para esse domingo. Mas eu quero fazer aqui antes de me despedir, fazer aqui uma observação a respeito desse trabalho da CPAD, a feitura dessas lições. Eu que conheço a Casa Publicadora já há algum tempo, já tive a oportunidade de instalar algumas vezes um parque gráfico que compreende uma área maior que 12.000 metros quadrados e muito bem equipada, com equipamentos de última geração, tecnologia de ponta. A proposta da nossa Casa Publicadora é trazer às nossas classes um material de qualidade. E, para isso, ela conta com equipes técnicas para uma produção gráfica, um design gráfico de excelência, uma diagramação de excelência.
Isso há um empenho muito grande do nosso presidente da CPAD, que é o pastor Wellington Júnior. E essa revista, meu amado irmão, ela não é apenas utilizada aqui no Brasil, ela roda 82 países, traduzida para 82 países, para ser aplicada em 82 países, sempre com a mesma produção de excelência. E as pessoas que são escolhidas para comentário dessas revistas não são pessoas aleatórias. Existe um conselho de doutrina que rege isso. Existe um conselho de homens de Deus, teólogos, profundos conhecedores da palavra, teólogos por excelência, com notório saber, que comentam essas revistas. Portanto, o material que é oferecido em nossas classes, para estar disponibilizado para nós, é de altíssima qualidade. Vamos aproveitar isso, porque a nossa casa publicadora, ela se empenha nesse sentido, e o nosso presidente da casa publicadora, ele é muito austero com relação à feitura dessa revista e das demais publicações da casa publicadora, da CPAD. Então vamos aproveitar esse material, vamos usá-lo. Eu tenho na minha coleção, eu acredito que mais de 3.000 exemplares dessas revistas. E eu sugiro para que você, meu amado irmão, minha amada irmã, desfrute disso. Que Deus vos abençoe. Eu espero ter podido ajudar com essa minha humilde contribuição, apesar do meu parco conhecimento teológico, mas eu espero ter podido contribuir para a nossa aula de domingo. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Até domingo então.